Estamos aqui para mais uma aula e hoje nós mudamos aqui um pouquinho o nosso cenário, porque nós precisamos de algumas imagens que eu não sei desenhar, como vocês sabem, né? Então estamos aqui para a nossa aula e hoje vamos falar sobre reprodução, ou vamos iniciar essa aula de reprodução. Então olha só, o que é reprodução? É a capacidade do indivíduo originar outro ser, seja com características iguais ou semelhantes. Quando nós falamos de reprodução, nós temos que entender o seguinte, que é um fator essencial para a vida na Terra, pois é através da reprodução em que há a perpetuação da espécie ou das espécies. Quando nós falamos de reprodução, nós temos que falar de dois tipos de reprodução: a reprodução sexuada e a reprodução assexuada. Quando nós falamos de reprodução sexuada, também ela é conhecida como reprodução gâmica. O que é isso? Reprodução gâmica é quando ela utiliza os gametas, no caso dos homens, a espermatozoide, no caso das mulheres, o óvulo. A reprodução assexuada ela é agâmica, que é o que nós vamos falar com maior propriedade hoje. Temos aqui duas imagens. Temos aqui essa imagem para demonstrar uma reprodução sexuada e nós temos aqui uma outra imagem para representar a reprodução assexuada. Lembre-se, quando nós falamos reprodução sexuada, muitas pessoas pensam porque envolve sexo, mas não é isso, tá bom? Nós vamos entender daqui a pouquinho o que diferencia uma sexuada de uma assexuada. Olha só, então está aqui a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. A primeira característica mais importante, que você nunca deve esquecer: quando é que é uma reprodução assexuada? Quando não há troca de material genético. Ou seja, em uma reprodução assexuada não há troca de material genético. O contrário da sexuada, porque na reprodução sexuada há troca de material genético. Então, quando nós falamos reprodução sexuada, não é porque envolve sexo, não é isso. Reprodução sexuada é porque há troca de material genético. Na sexuada não há. Eu coloquei aqui umas vantagens e desvantagens das duas reproduções. Olha só, na reprodução assexuada, qual é a vantagem? Primeira vantagem, pouca energia, ou seja, gasta quase nada de energia. É muito rápida e produz muitos filhos. Como assim? Por que pouca energia? Por que ela gasta quase nada de energia? Ela gasta energia e gasta, mas é bem pouco. Pelo fato de o ser vivo não há necessidade de à procura, né? Necessidade de ir no espaço, procurar o seu parceiro. Onde ele está, ele já consegue se reproduzir. Então, por isso ele gasta pouca energia. Como ele gasta pouca energia, essa energia ele vai utilizar para produzir muitos filhos. É o caso, por exemplo, das bactérias. A bactéria, por exemplo, tem ou possui uma reprodução assexuada. Ela sozinha no seu leito, né? Ela consegue ter os seus filhos, ou seja, consegue se reproduzir. E é muito rápida. Também não esqueça disso. A reprodução assexuada acontece de maneira bem rápida. Qual é a desvantagem disso aqui? Qual é a desvantagem de uma reprodução assexuada? A desvantagem é que há pouca ou nenhuma variabilidade genética. Há variabilidade genética? Há, mas de maneira bem pouca, ou quando há, acontece através de mutações. Então, por ter pouca variabilidade genética, o que acontece? O indivíduo fica suscetível ao meio ambiente. Como assim? Por exemplo, um ser que se reproduz de maneira assexuada, ele produz um indivíduo semelhante a ele, igual, com as mesmas características. É um clone. Então, por ter as mesmas características, por exemplo, se o meio ambiente mudar, pode ser que aquele indivíduo, se o pai, se o reprodutor morrer, o filho também vai morrer, pelo fato de que deles terem as mesmas características. Então essa é uma desvantagem. Já na reprodução sexuada, qual é a vantagem? A vantagem é variabilidade genética, ou seja, o indivíduo produz novos indivíduos com características no DNA totalmente diferentes, ou seja, pode ser que ele produza seres mais resistentes do que eles próprios. Por exemplo,
Nós conhecemos vários exemplos de cachorro de raça. Cachorro de raça, qualquer coisinha ele está morrendo. Por quê? Porque não tem tanta variabilidade genética. Agora, quando, por exemplo, nós pegamos um vira-lata, que é conhecido por todos nós, o vira-lata ele passa 4, 5, 6, 10 anos tranquilo. Por quê? Porque ele possui várias variabilidades genéticas. Porque teve gene de um, de outro, e com isso formou-se um ser mais resistente. Então, essa aqui da variabilidade genética é muito interessante, é uma vantagem tremenda dos seres vivos. Mas qual é a desvantagem? A desvantagem é que gasta tempo. Como assim gasta tempo? O indivíduo, para conseguir uma parceira, por exemplo, ele tem que andar, né? Ele tem que sair do seu habitat e ir para outro habitat. No caso de nós, seres humanos, temos que trabalhar, né? Temos que malhar, temos que estar sempre penteadinho. Ou seja, tudo isso aí demanda um gasto de tempo. Consequentemente, gasta muita energia. E quando o indivíduo ele sai de um lugar à procura de uma parceira ou de um parceiro em outro lugar, ele fica vulnerável aos predadores, quando nós nos referimos a animais. Então nós temos aqui as vantagens e as desvantagens da reprodução sexuada e assexuada. Agora vamos falar um pouquinho sobre os tipos de reprodução assexuada. Tem vários, nós colocamos aqui só os mais importantes. Olha só. Primeiro, a divisão binária, também conhecida como cisparidade ou bipartição. Ela pode vir com esse nome, divisão binária, cisparidade ou bipartição. Divisão dos organismos em dois, ocorre em bactérias, protozoários, águas, platelmintos e poliquetas. Ou seja, quando nós falamos de cisparidade, nós temos um indivíduo, por exemplo, nós temos aqui uma bactéria, certo? Essa bactéria possui um DNA. Essa bactéria, por sua vez, ela vai se dividir em duas novas bactérias. Então, essa é a divisão binária, ou a cisparidade. Nesse caso, formou-se duas novas bactérias semelhantes à inicial. É como se fosse um clone dessa inicial aqui. Então, se é um clone, se são idênticas, isso quer dizer o quê? Possui as mesmas características. Consequentemente, a variabilidade genética é quase nada, tá bom? Pode haver variabilidade? Pode, como eu já falei, através de mutações. Outro exemplo de reprodução assexuada. Nós temos aqui o brotamento, né? Como o próprio nome diz, surgimento de brotos. Olha só, nós temos aqui uma esponja, certo? Que por sua vez aqui no seu ladinho aqui nasceu aqui, ó, se desenvolveu esse broto. Esse broto aqui pode permanecer aqui, ou ele pode se desprender e cair aqui bem próximo aqui, por exemplo, e vai formar um novo indivíduo. E esse novo indivíduo terá características iguais ao que lhe deu origem. Então, isso aqui é um exemplo de brotamento. Pode acontecer em bactérias, protozoários, fungos, poríferos e quinidários. Então, nesses seres pode acontecer o brotamento, tá bom? Olha só, nós temos aqui outro exemplo. Temos aqui também a esporulação. Olha só, essa esporulação é a formação de células chamadas esporos que germinam em condições adequadas. Ocorre em bactérias, protozoários, fungos e plantas. Eu tenho aqui um exemplo de um fungo, tá bom? Aqui é um exemplo de um fungo. Esse fungo possui essa região aqui, ó, essa região que em volta aqui, ó, nós chamamos de esporângio. Dentro do esporângio existem os esporos, que são esse aqui, ó. Esse esporângio se rompendo, o que acontece? Esses esporos, eles saem daqui. Se eles caírem em uma região fértil, o que acontece? Eles vão nascer e vão simplesmente ser formado um novo fungo aqui, semelhante ao primeiro. Semelhante, quando eu falo, as características são iguais, tá? É como se fosse um clone do anterior. Então aqui é um exemplo da esporulação. Além desse, o que nós temos mais? Nós temos esquizogonia. Várias divisões no núcleo da célula.
com posteriores divisões no citoplasma. O principal exemplo é o protozoário causador da malária, né? Olha só, nós temos aqui um exemplo do protozoário causador da malária. No seu interior, né, o núcleo da célula sofre várias divisões. E essas divisões no interior da célula, no núcleo da célula, melhor dizendo, dá origem a novos citoplasmas, ou seja, dá origem a novas células, dá origem a novos seres, a novos protozoários, semelhante ao que lhe deu origem. Então, nós temos aqui um exemplo da esquizogonia. Lembrando que esses novos seres são semelhantes a esses, tá bom? Possuem as mesmas características. Consequentemente, possui qualidades iguais. E aqui nós temos a fragmentação, ou também conhecida como laceração. Um organismo se fragmenta em pedaços e cada um desses consegue formar um novo indivíduo. Por exemplo, nós temos aqui as planárias, que é uma espécie de verme, né? É uma espécie de platelmintes, vamos estudar futuramente. E nós temos aqui, por exemplo, alguém vê esse platelminte em um lugar. Alguém vai lá, joga uma pedra, por exemplo, joga uma pedra em cima desse platelminte. Quebrou em 3 pedaços. Alguém volta para casa dizendo o seguinte: matei um platelminte, matei uma planária, matei um verme. Um mês depois a pessoa volta lá. Esses 3 pedaços que foram quebrados dará origem a 3 novas planárias. Ou seja, quebrou em 3 e cada pedaço deu origem a 3 novos seres. Aqui é o que nós chamamos de fragmentação. E esses novos seres são semelhantes ao que foi quebrado no início. E aqui nós temos a partenogênese. Olha só que coisa interessante. Por exemplo, nós temos aqui o exemplo mais clássico. Nós temos aqui a rainha, né? A abelha rainha. Temos aqui o zangão. A rainha, por sua vez, produz óvulos, certo? Produz óvulos, que é esse aqui. E o zangão, o espermatozoide. Nós temos 2 situações. Se o óvulo produzido pela rainha for fecundado pelo espermatozoide do zangão, vai formar 2 novas abelhas. Quais são elas? As operárias ou rainha. Então, de novo, se o óvulo for fecundado pelo espermatozoide, vai dar origem a 2 abelhas, operária ou rainha. Mas isso aqui é caso a ser estudado futuramente. O que nos interessa é essa parte aqui, ó. Quando a abelha rainha, ela produz um óvulo e esse óvulo não é fecundado. Quando ele não é fecundado, ele produz um zangão. Olha que interessante. Se for fecundado, qual a possibilidade? Se for fecundado, produzir uma operária ou uma rainha. E se não for fecundado, vai sofrer a partenogênese, formando o quê? Um zangão. Tudo bem? Vamos agora falar um pouquinho sobre... Pessoal, existem outros exemplos de reprodução assexuada, mas nós pegamos apenas os mais importantes, tá bom? Mais interessantes. Agora vamos falar um pouquinho sobre a reprodução sexuada. Primeira coisa, a reprodução sexuada, como nós falamos em relação ao sexo, né? Ao sexo, pode ser de 2 tipos. Pode ser monóicos ou dioicos. O que é isso, monóico ou dioico? Monóicos, os 2 sexos no mesmo indivíduo. Ou seja, o indivíduo ele possui 2 sexos. Ele tanto na fase adulta, tanto possui o órgão genital masculino quanto o órgão genital feminino. Então, isso aqui são indivíduos monóicos. Um exemplo clássico disso aqui é o que? São as minhocas. As minhocas, elas são monóicas. Elas também são conhecidas como hermafroditas, tá bom? E os dioicos? Os dioicos que possuem, são seres que possuem sexo ou masculino ou feminino. No caso, nós seres humanos, nós somos dioicos. Ou a pessoa, ou ela é homem, possui o órgão genital masculino, ou ela é mulher, possui o órgão genital feminino. Claro isso aí. Temos aqui o exemplo do leão e da leoa, que também são dioicos. Em relação ao desenvolvimento, a reprodução sexual ela pode ser direta ou indireta. Quando é que ela é direta?
O indivíduo, quando jovem, olha só, o indivíduo quando jovem é semelhante ao adulto. Por exemplo, coloquei aqui essa imagem, temos aqui um bebê, temos aqui a sua mãe. Observe que nós temos um indivíduo jovem e um indivíduo adulto. Só que os traços se parecem tanto aqui na fase de jovem, né, de bebê, quanto na fase adulta. Ou seja, essa é uma reprodução do desenvolvimento direto. O indivíduo jovem parece com o indivíduo adulto, é semelhante. Ao contrário do indireto. Como assim indireto? Observe que nós temos aqui um exemplo da borboleta. Nós temos aqui, por exemplo, uma larva que dá origem à borboleta. Se você observar a larva, não tem nada a ver com a borboleta. Isso quer dizer o quê? Que o indivíduo jovem é totalmente diferente do indivíduo adulto. As suas características iniciais são totalmente diferentes. Se acontece isso, nós chamamos de quê? Chamamos de uma reprodução de desenvolvimento indireto. E por último, nós temos aqui a reprodução em relação à fecundação. Em relação à fecundação, ela pode ser uma fecundação interna e pode ser uma fecundação externa. O próprio nome diz, quando é que é uma reprodução interna? A fecundação ocorre no interior do indivíduo, ou seja, o óvulo se encontra com o espermatozoide no interior do indivíduo e ali nós temos uma reprodução interna. Como eu coloquei essa imagem aqui, os seres humanos de modo geral, os seres humanos é uma reprodução interna. E uma reprodução externa é quando a fecundação ocorre no meio externo ao indivíduo. Por exemplo, nós temos aqui um casalzinho aqui de rãs, né? Parece que é de rãs. Nós temos aqui a fêmea e o macho. O macho está ali, começa a fazer acariciar ali a sua parceira libera, olha só, libera os ovos vão para a água e esse indivíduo aqui, o macho, libera o esperma também vai para a água e lá no meio externo aquele óvulo vai ser fecundado. Então nós temos o que? Uma fecundação externa. Fecundação interna ocorre no interior. Fecundação externa ocorre no meio externo ao indivíduo. Então nós ficamos aqui com esse tipo de reprodução assexuada. Nós falamos um pouquinho da sexuada, que será temas das próximas aulas. Peço a vocês que no final do capítulo falem um pouquinho mais sobre a reprodução sexuada. Peço que vocês leiam para que vocês possam resolver as atividades quais serão propostas. Aqui fica o meu abraço e até a próxima aula.